Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais um ciclo de lives do Cresce São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o senhor Adonilson Franco. Tudo bem, senhor Adonilson? Tudo bem, Cris? Tudo bom, e Tudo, você? tudo bem, graças a Deus. Agradecemos a sua participação. O Adonilson Franco, ele é advogado especializado em direito tributário. Ele também é presidente da Acresce, Associação dos Condomínios Residenciais. E o nosso assunto de hoje é sobre o financiamento do ITBI, né? E como facilita, esse assunto facilita os negócios imobiliários. Bem-vindo, Adonilson Franco. Agradecemos a sua participação. E agradecemos também as informações que serão passadas para nós. Tenha uma boa live. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Obrigado para todos que estão participando. Nossa conversa será breve, mas nós esperamos que os temas principais, ou pelo menos os aspectos principais desse assunto, sejam transmitidos a todos, e já deixamos inicialmente esclarecido que no final, na sessão de dúvidas ou de perguntas, poderão ocorrer de existirem algumas perguntas que eu não terei elementos para responder na hora, mas vocês terão à disposição o nosso endereço de e-mail para encaminhar, e nós estudaremos as dúvidas de vocês e, na sequência, nós vamos respondê-las. E também eu quero dizer que esse material que nós vamos tratar, sobre o que vamos tratar hoje, o conteúdo dele, fim da apresentação, estará disponível no nosso site da Acresce, para todos. Então, esperamos, como eu disse, cumprir o nosso propósito de levar alguns esclarecimentos, algumas considerações, e vamos iniciar dizendo o seguinte, que o tema é financiamento do ITBI facilita negócios imobiliários. Então, o foco da apresentação seria o ITBI. Mas, como existem algumas medidas que vieram junto com essa alteração proposta, ou melhor, oferecida pela Caixa, a partir de 2 de julho, então, nós vamos tratar disso também. Então, eu vou dizer que várias medidas foram acionadas pela Caixa que se encaixam num conjunto harmônico cujo objetivo é a reativação do mercado imobiliário. Principalmente, como a própria a Caixa diz, a partir do evento da pandemia Covid-19, houve a necessidade de reativar o mercado imobiliário, ou, entre aspas, dar um gás para o mercado imobiliário, que já vinha, em 2020, já vinha se recuperando. Mas a ideia, o propósito, a partir da iniciativa das construtoras, isso foi uma iniciativa das construtoras, a Caixa, então, como ela é líder do mercado do financiamento imobiliário no país, então o que ela faz, basicamente, em alguma medida, influencia todos os outros players do mercado, todos os outros bancos, financiadores, fintechs, etc. E nós vamos ver isso. Bom, o primeiro aspecto que eu quero tratar, e que não é ITBI, mas veio junto com essa medida, na mesma data, é o registro eletrônico dos contratos vinculados a empreendimentos financiados pela Caixa. Os contratos de financiamento habitacional para pessoas físicas, isso é para pessoas físicas, de imóveis vinculados a empreendimentos financiados pela Caixa, serão agora realizados de forma eletrônica entre a Caixa e o cartório de registro de imóveis, e sem cobrança de taxas, tarifas ou contribuições. Então, vocês observem que eu disse, os contratos de financiamento habitacional para pessoas físicas de imóveis vinculados a empreendimentos financiados pela Caixa, ou seja, isso só se aplica, de um modo geral, inclusive o ITBI, o benefício do ITBI, que nós vamos tratar na sequência, se aplicam a empreendimentos imobiliários financiados pela Caixa, ou seja, um edifício comercial ou residencial vai ser construído, o empreendedor financia com a Caixa, aí esse projeto, ou melhor, esses benefícios, eles serão automaticamente aplicáveis
estarão à disposição daqueles adquirentes, dos compradores, que adquirirem imóveis desse empreendedor, desse construtor. Então, já de saída, eu quero deixar claro para vocês um entendimento meu, e eu suponho que seja, que corresponda à realidade, que é o seguinte: esses financiamentos, ou esses benefícios, tanto de cartório quanto de TBI, se aplicam aos imóveis novos. Imóveis novos. E quando eu digo novos, eu não sei se aqueles que já foram financiados e ainda serão entregues agora, normalmente o empreendimento demora 2 anos. Um imóvel residencial, um prédio residencial, 2 anos para ser construído. Então, eu não sei se... E aí, eu sugiro que vocês verifiquem isso, junto à Caixa, quando for o caso, obviamente, se os imóveis que começaram a ser construídos há 2 anos atrás estarão abrangidos por esse benefício, ou apenas os imóveis que começaram a ser construídos a partir de 2 de julho, quando esse benefício foi implantado. Então, é um alerta que eu já faço de cara, porque isso não está esclarecido em nenhum lugar no material que a Caixa disponibilizou, em cima do qual eu produzi essa exposição, esse trabalho que eu estou expondo para vocês. Bom, o tempo de registro, eu estou tratando do registro eletrônico dos contratos vinculados a empreendimentos financiados pela Caixa. O tempo de registro cairá, segundo estimativas da Caixa, de 45 para, em média, 5 dias úteis. Portanto, estima-se uma redução substancial do prazo e, portanto, em benefício do vendedor e do comprador, em benefício também do intermediário, que são vocês que estarão intermediando essas operações. Só para vocês saberem, 1.356 cartórios de 14 estados já aderiram a essa plataforma. Então, 14 dos 26 estados, 1.356 cartórios já aderiram a essa plataforma que permite, como dito, essa operação eletrônica. A Caixa prevê que, com sucesso, outros bancos vão aderir a essa ideia. Mas eu preciso dizer para vocês também o seguinte: eu estou falando de projeto da Caixa, mas para quem não estiver adquirindo imóvel através de financiamento da Caixa, é possível uma experiência 100% digital também, que dispensa, inclusive, a autenticação de contrato em cartório, disponibilizado por uma fintech, uma financeira da área de tecnologia, que opera só por plataformas eletrônicas, e essa fintech chama-se Credit Home, especializada em financiamento imobiliário, que oferece não apenas a plataforma para simular e comparar ofertas de créditos de diversos bancos, como também ela oferece suas próprias linhas de crédito e acompanhamento jurídico. Ela mantém parceria com 10 cartórios na cidade de São Paulo e um processo de assinatura digital já utilizado há algum tempo no mercado. E por meio da solução oferecida pela Credit Home, o tempo de espera para registro de um contrato caiu de 35 para 15 dias. E é muito, mas muito importante considerar para vocês que uma operação imobiliária exige a participação de 2 cartórios, e vocês sabem disso, que é o tabelião de títulos e documentos, onde é registrado o contrato de compra e venda, e o cartório de registro de imóveis, onde é registrada a transferência da propriedade imobiliária. Pelo que nós percebemos, a solução apresentada pela Caixa, ela permite o registro do imóvel em cartório de registro de imóveis, que é o RI, e não no tabelião de títulos e documentos. Enquanto a Credit Home, que eu acabei de mencionar, pelo que eu pude perceber, ela cuida do registro de tabelionato e não do cartório de registro de imóveis. Então, eu estou dando esse alerta para vocês, no caso concreto, pesquisarem. Então, é óbvio que se o financiamento da Caixa cobrir tanto o registro no tabelião, que é o registro do contrato, assim como o registro da escritura, da escritura, no registro de imóveis, tanto a Caixa quanto a Credit Home será muito melhor. Mas eu vou deixar para vocês, eu não tenho resposta para isso, porque como eu disse, esse material todo
foi construído a partir de informações disponibilizadas tanto pela Caixa quanto pela Credit Home, mas eu vou pedir para vocês que, nas situações concretas que aparecerem, vocês façam essa averiguação, porque é muito importante isso. Bom, é isso. Então, vamos agora entrar no segundo tópico, que são as custas cartorárias e ITBI. Eu acabei de falar sobre o registro eletrônico dos contratos vinculados a empreendimentos financiados pela Caixa, e agora nós vamos entrar tanto nas custas cartorárias quanto no ITBI, porque as custas cartorárias também passaram a ser financiadas pela Caixa. Então, como amplamente divulgado pela imprensa em início de julho de 2020, a Caixa passou a permitir que, juntamente com o financiamento imobiliário concedido, sejam também incluídas as custas cartorárias juntamente com o ITBI. Isso é válido, novamente, chama atenção, para os casos em que a Caixa é financiadora da construção do imóvel, que, teoricamente, só é aplicável aos financiamentos de imóveis novos. Não é aplicável aos financiamentos de imóveis usados. Junto com o financiamento concedido pela Caixa na aquisição do imóvel, podem, como dito, ser financiadas também as custas cartorárias, mais as despesas com ITBI para todas as operações financiadas. Agora eu vou abrir dois aspectos que são importantes. Financiadas de que forma? Por qual meio? Pelo Fundo de Garantia e pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. Claro, vocês sabem, mas eu só vou diferenciar um financiamento do outro, que é o uso do Fundo de Garantia para aquisição de imóvel, pode ser utilizado para amortização do saldo devedor, seja reduzindo as prestações mensais ou tempo para sua quitação, ou ainda antecipar sua liquidação. E o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo constitui modalidade de financiamento habitacional de até 90% do valor do imóvel novo e que permite pagamento em até 35 anos taxas de juros fixadas pelo banco. Qualquer banco, não exclusivamente a Caixa, mas a taxa referencial TR, que é o índice que corrige a poupança, o fundo de garantia e financiamentos imobiliários. Ele é muito utilizado nas operações de financiamento em que o valor do imóvel supera o limite de financiamento do sistema financeiro da habitação, que é voltado para a população de baixa renda. O SBPE é também utilizado por quem não pode utilizar o fundo de garantia ou para quem quer adquirir um segundo imóvel. E, diferentemente do programa Minha Casa Minha Vida, o SBPE não é subsidiado pelo governo. Por isso, as taxas de juros nessa modalidade são maiores. Mas, mesmo assim, em 2019, foram aplicados 78,7 bilhões para a aquisição de imóveis por esse canal, com elevação de 37% sobre 2018. A novidade agora introduzida representa ótimo estímulo para a contratação de financiamentos através da Caixa, porque os imóveis podem ser financiados em valor de até 1,5 milhão, caso em que o ITBI financiável, cuja alíquota é de 3% em São Paulo, no exemplo, 1,5 milhão equivale a 45 mil. Mas eu vou fazer um alerta extremamente importante. O valor total do contrato, que é o valor do imóvel, mais o financiamento das custas cartorárias e ITBI, deve estar dentro dos limites aprovados, observada a capacidade de pagamento e o valor máximo permitido para o programa. E chamo a atenção especialmente para o fato de que a inclusão do financiamento dessas despesas cartorárias e tributárias não pode, no total do financiamento, exceder 1,5 milhão. É claro que isso que eu estou falando aqui pode levantar dúvidas. Então, vamos supor um exemplo. Pegue-se um imóvel no valor de 1,5 milhão. Considerando que o limite das custas financiáveis, ITBI mais registro cartorário, é de 5%, por que eu falei no sistema de financiamento pelo Fundo de Garantia e pelo SBPE? Porque agora isso vai fazer uma diferença. O limite das custas financiáveis ITBI mais registro cartorário é de 5% sobre o valor financiado com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E de 4% com recursos do Fundo de Garantia. Isso, claro, suscita uma dúvida. Por que esse limite? E aí,
no meu entender, provavelmente porque a maioria dos municípios cobre ITBI de 3%, de modo que, somados os custos de ITBI mais despesas cartorárias com registro do imóvel, teoricamente, o percentual máximo financiável pela Caixa, 4%, que equivale a 60 mil, a 5%, que equivale a 75 mil do valor do imóvel, seria suficiente para cobrir ambas as despesas agora embutidas no financiamento concedido pela Caixa. Será? Vamos ver. Se considerar que o custo cobrado pelos cartórios de registro de imóveis para registrá-los oscila entre 2% a 5% do valor do imóvel e o ITBI oscila entre 2% e 3% da mesma base, ou seja, o valor do imóvel, se considerar o ITBI de 3% mais 5% de despesas cartorárias, nós já teremos um total de 8% do valor do imóvel, de modo que os 5%, que é o limite imposto pela Caixa para as custas financiáveis no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, já é insuficiente. O ideal, eu quero alertá-los, seria que esses custos cartorários, ITBI mais o cartório, ambos proporcionais, como eu expliquei, ao valor do imóvel, e que podem representar até 8% do valor dele, não ficassem limitados ao valor de 1,5 milhão, que é o teto financiado pela Caixa dentro desse programa, e também não ficasse limitado entre 4% e 5% do valor do imóvel. Se isso que eu acabei de dizer continua despertando dúvida, vamos pegar o seguinte modelo. Se o imóvel valer hipoteticamente 1,5 milhão e as despesas com cartório mais ITBI representarem 8% do valor dele, ou seja, 120 mil, nesse exemplo, não haverá qualquer possibilidade da inclusão dessas despesas no valor do financiamento, porque o imóvel sozinho já equivale ao teto do financiável pela Caixa. Ou seja, a Caixa teria que conceder financiamento total, nesse caso, de 1.620.000. Vou retomar. 1,5 milhão o valor do imóvel e 120 mil as despesas de cartório e ITBI. Tá? O que ela não fará, inclusive porque os 8% suplantam o limite fixado por ela mesma, que está entre 4% e 5% do valor do imóvel, supondo que esse seja o montante financiado. É claro que estamos considerando aqui os valores máximos financiados pela Caixa, o que vai depender, como eu já disse anteriormente, da capacidade de pagamento do adquirente e do valor máximo permitido para o programa. Segundo nossos cálculos, para o limite de 1,5 milhão total financiável, a um custo cartorário mais ITBI igual a 8%, o imóvel deveria valer no máximo 1.388.000. Já se a alíquota do ITBI for 2% e as despesas cartorárias 2%, o imóvel não poderia valer mais que 1.442.000. Por que eu estou dizendo isso? Porque somado no exemplo de ITBI de 2% e custas cartorárias de 2%, totalizando, portanto, 1.442.000, então, somando 1.442.000 do imóvel mais essas despesas, nós teríamos 1,5 milhão. Então, eu estou explicando que 1,5 milhão é o teto. Dentro dele devem estar embutidas o ITBI e as despesas cartorárias. Então, sobra, dali para baixo, o que sobrar é o valor atribuível ao imóvel. Então, dado que a Caixa não informa se financiará a totalidade das despesas representadas pelas custas cartorárias mais ITBI, ou mesmo parte dessas despesas, supondo que financiará apenas se a totalidade, ou seja, a totalidade mais o custo de imóvel não exceder o limite de 1,5 milhão, então, dependendo dos percentuais de ITBI mais despesas cartorárias, o valor do imóvel deveria se situar entre 1.388.000 e 1.442.000. Por favor, eu vou voltar nesse ponto, porque pode ter levantado dúvida ou dificultado o esclarecimento. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos pegar a despesa, eu disse que existe um limite, que é 5% do valor financiável igual ao valor do imóvel, e que esse valor, o imóvel deve se situar entre 1.428.000 e 1.442.000, né? Únicas situações em que é respeitado o limite de 4%
para financiamento via Fundo de Garantia e 5% via SBPE, tá bom? Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Dentro desses limites, as despesas de cartório, elas não podem suplantar a 57.692 ou 71.428. 57.692 no caso de financiamento pelo Fundo de Garantia e 71.428 no caso de financiamento pelo SBPE. Então, peguem, eu vou voltar, estou pegando esses números para voltar para esclarecer um ponto que eu acabei de mencionar, que merecia clareamento. Então, o que eu quero dizer? Se os 57.692, por exemplo, no financiamento via Fundo de Garantia, não puder ser totalmente financiável, a Caixa não esclarece nesse projeto dela, nesse programa, se ela financiaria um pedaço desse 57 mil. Ela não esclarece isso. Então, nós temos dúvidas sobre isso. Porque, lembre-se que eu falei, o imóvel de 1.388.000, mais as despesas cartorárias de 57 mil. Então, o imóvel não vai mudar o valor dele, porque o vendedor já fixou, 1.388.000. E a despesa cartorária, nesse caso, mais de TBI, que somam 57.692, totaliza 1,5 milhão. Então, suponha que um imóvel valha 1.400.000. Eu estou pegando um modelo de 1.388.000. Suponha que o imóvel vale 1.400.000. Com a despesa cartorária, que será um pouco maior do que 57 mil, o que é que a Caixa vai financiar? 1.400.000, com certeza, ela vai financiar. Mas ela financiará também um pedaço de TBI mais despesa cartorária, que no exemplo que eu estou mencionando, serão superiores a 57 mil, suponhamos 60 mil, ou ela se restringe a financiar aquele limite que, somado ao valor do imóvel, totaliza 1,5 milhão. Esse é outro ponto de dúvida. E eu deixo para os senhores analisar, pesquisar isso, porque isso não é esclarecido pela Caixa no material que ela disponibilizou sobre esse tema, como eu acabei de mencionar. Então, meus amigos, eu preparei uma tabela e eu quero dizer para vocês que esse material estará disponível assim que nós concluirmos essa apresentação no nosso site www.acresce.org.br, e essa tabela, inclusive, estará lá dentro. E nessa tabela eu preparei diversas situações possíveis, ou seja, ITBI de 2%, porque existem municípios que cobram 2%, e despesas cartorárias de 2%, porque 2% será equivalerá ao valor do imóvel, totalizando 4%. Peguei outra situação, ITBI de 2% e custas cartorárias de 3%, totalizando 5%. Outra situação, ITBI 2, custas cartorárias de 4%, totalizando 6%. Outra situação, ITBI de 2, custas cartorárias de 5%, totalizando 7%. E, finalmente, ITBI de 3, custas cartorárias de 2, totalizando 5%. Aliás, desculpe, eu falei finalmente não, agora eu vou começar o ITBI de 3. Até agora eu trabalhei com 2% e fui variando as custas cartorárias. Agora eu comecei com 3 de ITBI mais 2 de custa cartorária, totalizando 5%. Agora, existe a possibilidade também de ITBI de 3 com custas cartorárias de 3, totalizando 6%, ITBI de 3, custas cartorárias de 4, totalizando 7%, e ITBI de 3, custas cartorárias de 5, totalizando 8%. Quando eu pus isso nessa tabela, nessa planilha que vocês vão ver, eu fui, como eu explanei inicialmente, peguei um valor financiável de 1,5 milhão, 8% do total de TBI mais despesa cartorária, totalizando, portanto, TBI mais cartório 120 mil, e um total financiável de 1.620.000. Eu disse que isso nunca a Caixa vai financiar. Então, aí eu peguei o limite que a Caixa financia, e partir de valor de ITBI mais custas cartorárias de 8%, 7, 6, 5 e 4.
e vocês vão ver lá o valor do imóvel máximo para 8%, que é 1.388.000, para 7%, que é 1.401.000, para 6%, que é 1.415.000, e eu destaquei nessa faixa, em amarelo, os únicos dois valores, limites financiáveis, que, como eu disse, acabei de falar para vocês, que a Caixa financia entre 4% e 5% de TBI mais cartório, dependendo do canal de financiamento utilizado, ou seja, fundo de garantia ou o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, dentro dessas faixas, 4 e 5, só sobraram dois limites que a Caixa financia, ou dois valores máximos que ela financia. 1.442.307,69 quando é o fundo de garantia, máximo, eu estou dizendo máximo, e 1.428.571 quando é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Por quê? Porque somado o custo do ITBI mais cartório, em cada um desses casos, nós chegamos ao total de 1,5 milhão, que é o que ela financia. Então, eu quero que fique muito claro para vocês, existem dois parâmetros que ela estabeleceu, eu volto a repetir porque isso é muito importante, dois parâmetros que ela estabeleceu, 1,5 milhão, não mais do que isso, dentro dele deve estar o ITBI e mais a despesa cartorária. Então, falei dois parâmetros, 1,5 milhão, agora vou para o segundo parâmetro. Limitados o financiamento de ITBI mais cartório entre 4% e 5%. 4% quando é financiado pelo Fundo de Garantia e 5% quando é financiado pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Bom, é sabido que o custo de aquisição de imóvel, ele sozinho já impõe pesado ônus para o comprador. Se, numa condição normal, ele for financiar o ITBI mais despesas cartorárias, as taxas de juros, nesses casos, não serão aquelas especiais aplicadas ao financiamento imobiliário, que somente é possível porque o imóvel fica hipotecado ao banco, representando, portanto, para o banco financiador, garantia para o empréstimo. Daí porque os juros, nesse caso, são muito inferiores. Assim, ao incluir no financiamento imobiliário os custos com cartório mais ITBI, estes se submetem às taxas de juros iguais àquela aplicada ao imóvel. Sem o programa da Caixa, os compradores precisariam adquirir outro financiamento com juros maiores e prazo menor de pagamento, o que continuará ocorrendo, como visto, como eu expliquei, quando o valor do imóvel mais custas mais tributos ultrapassar 1,5 milhão. Ou a soma das custas cartorárias e tributos excederá 4% ou 5% nos financiamentos, respectivamente, pelo Fundo de Garantia e pelo SBPE. Portanto, a constatação que eu chego é que entre o ideal e o real há uma distância. E é compreensível que a Caixa imponha esse limite. Por quê? Porque o mesmo imóvel financiado por seu valor de mercado, ele está garantindo para ela tanto o pagamento do imóvel quanto as custas cartorárias mais ITBI. As vantagens em termos de custo de aquisição para o comprador são evidentes. E, obviamente, por facilitar as transações, favorecem também os corretores de imóveis. É claro que desde que os imóveis sejam financiados pela Caixa, porque é a única instituição, ao que sabemos até agora, a incluir essas despesas no financiamento imobiliário. Segundo a Caixa, em abril de 2020, eles fizeram um projeto piloto que começou em abril de 2020. Projeto piloto financiando o imóvel, mais o cartório, mais o ITBI. De abril para cá, foram assinados 3 mil contratos pilotos, incluindo as taxas cartorárias no empréstimo, e segundo as estimativas da própria Caixa, com a ampliação do programa a todos os financiamentos imobiliários, deve gerar para os compradores redução de desencaixe imediato, economia do que eu me refiro, economia para os compradores, com ITBI e despesas cartorárias, em torno de 400 milhões mês, ou 5 bilhões anos. Com essa informação, nós chegamos ao tamanho do mercado anualizado projetado pela Caixa, só por financiamentos por ela concedidos. 100 bilhões, ou 105 bilhões, incluídos essas taxas cartorárias mais ITBI, se nós utilizarmos uma alíquota de 5%,
que é a máxima financiável, como eu acabei de falar para vocês. Então, meus amigos, o mercado projetado é muito grande e nós esperamos que vocês abocanhem uma parte substancial desse mercado, porque, na verdade, esse mercado estará disponível para vocês para se tratar de financiamento, como eu disse, de imóveis novos, né? É claro que a Caixa está dimensionando isso para o mercado nacional e vocês têm a atuação circunscrita a São Paulo. Mas, de todo modo, São Paulo, sendo a locomotiva do país, uma parte expressiva dessa estimativa bilionária estará ao alcance de vocês. E o terceiro tópico, e isso não tem nada a ver com o ITBI e com custas cartorárias e nem com o registro do imóvel, que eu acabei de mencionar lá no primeiro tópico que eu tratei, mas eu quero mencionar também esse aqui, porque esse também entrou dentro do programa da Caixa. Ela concedeu um incentivo para a construção de novos móveis, de novos imóveis. Então, embora, e isso precisa ficar claro para vocês, embora não represente benefício direto para os corretores, embute benefício indireto na medida em que mais imóveis construídos, maior o potencial de comercialização do mercado, maior o ganho potencial propiciado a vocês, corretores. E como ela fez isso? A Caixa, ela reduziu de 30% para 15% o volume de vendas mínimas de novos empreendimentos como condição para conceder empréstimos para os construtores e permitiu também o uso dos recursos das vendas dos imóveis para a amortização dos encargos mensais relacionados aos imóveis por elas financiados. Ou seja, antes desse programa, o construtor, o incorporador, ele tinha que vender 30% do volume de vendas mínimas para ele conseguir o financiamento da Caixa. Esse volume caiu para 15%, tá? E permitiu também o uso dos recursos das vendas dos imóveis para amortização dos encargos, ou seja, o tomador do recurso, o incorporador, se financiou na Caixa, financiou a construção na Caixa, ele precisa pagar isso, e ele agora poderá pagar com recursos da venda dos próprios imóveis, para amortizar os encargos mensais. Segundo a Caixa, em junho de 2020, ela atingiu 11,1 bilhões em concessão de crédito habitacional, o maior volume para o mês desde 2015. Isso dá uma dimensão do crescimento do mercado que vem sendo observado em final de 2019 e todo o primeiro semestre de 2020. Essa realidade é também incentivada, claro, pela queda da taxa Selic, que em 2015, quando a Selic estava em 14,5% ao ano, a taxa média cobrada pelos bancos para conceder financiamento imobiliário era de cerca de 10% ao ano. Agora, com a Selic em 2,25%, os 5 maiores bancos cobram entre 6,99% a 7,3% ao ano. Muito bem, isso é o que está dentro desse programa concedido pela Caixa e divulgado a partir de 2 de julho de 2020. Mas eu quero lembrar também, como eu venho fazendo palestras no Cresce sobre TBI, eu quero lembrar também, e para quem nunca ouviu minhas palestras sobre TBI, vai ouvir pela primeira vez, e vai também ter acesso a esse material que já foi explanado em apresentações para o Cresce São Paulo, no site do Cresce, onde esse material está gravado, no YouTube, na TV Cresce. Pronto. E esse assunto é contestação do TBI em juízo. Eu quero dizer o seguinte, que mesmo financiado pela Caixa, isso não afasta a importância de se verificar se o TBI está sendo cobrado corretamente. E o corretamente significa a adoção de base de cálculo legalmente autorizada, que deve ser igual ao valor venal do IPTU ou o valor da transação do 2 o menor. Por que eu faço esse alerta? Porque vários municípios vêm calculando o ITBI sobre o valor venal de referência, o VVR, que normalmente é muito superior
a base de cálculo legalmente autorizada, que, como acabei de dizer, tem que ser o valor do IPTU ou o valor da transação, dos dois o maior. Nunca o VVR, valor venal de referência, que é superior aos dois, ou seja, ao IPTU e ao valor da transação. E todas as vezes que isso ocorrer, mesmo tendo o ITBI sido financiado pela Caixa, o contribuinte, ou seja, o adquirente do imóvel, tem o direito de ir ao judiciário buscar de volta o que foi cobrado indevidamente, com juros e correção. Nós temos casos em que, em 5 meses, foi proferida a sentença de mérito favorável ao adquirente do imóvel. Estamos falando aqui da base de cálculo do ITBI, mas também tem outro tema relacionado com a alíquota do ITBI, que ela, no município de São Paulo, é cobrada 3%, e a alíquota máxima possível cobrada, autorizada pelo Código Tributário Nacional, é 2%. E, portanto, os municípios não podem cobrar mais que 2%. E aí, óbvio que quando eu oriento os meus clientes e oriento os corretores, falar sobre isso para os adquirentes, vocês, corretores, poderão falar sobre isso para os adquirentes antes deles concretizarem a compra, ou mesmo, e diga para eles que eles poderão tomar essa providência mesmo depois de concretizada a compra. É claro, por que eu faço essa distinção? Porque muitas vezes, eu diria a maioria das vezes, o comprador ele tem pressa para adquirir o imóvel, viu uma oportunidade, viu um imóvel que ele gostou, e ele não vai entrar no judiciário para discutir ITBI e ficar aguardando uma decisão, embora ele possa ter uma decisão liminar que permita que ele pague o ITBI devido e não aquilo que é exigido, tá? Mas, normalmente, ele não quer saber desse jogo de sorte ou jogo de azar, em que ele vai ter que ficar esperando liminar judicial. Então, o que vocês poderão dizer para eles? Eles podem sim concretizar a compra e, concretizada a compra, na sequência entrar em juízo para buscar de volta o que foi pago indevidamente. O que de volta? Tanto a diferença entre o valor venal de referência, VVR, e o valor que deveria ser cobrado, que eu, como dito, é IPTU, ou o valor da transação dos dois o maior, quanto também buscar de volta a diferença de alíquota, ou seja, a alíquota superior a 2%, ele também poderá pedir de volta. Entretanto, eu preciso esclarecer para vocês, como eu tenho dito nessas palestras, que ganha ação, e é 100%, olha, por favor, tenha isso muito claro, é 100% de chance de êxito em todo o estado de São Paulo. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem decisão declarando inconstitucional a cobrança da VVR, porque ela não é a base autorizada pelos municípios. Então, quando o tema abordar a VVR, e eu divido a ação em duas partes sempre, quando o tema abordar só o valor venal de referência, é 100% de certeza que nós teremos uma decisão favorável e rápida. Como eu acabei de dizer, aliás, eu não acabei de dizer, mas eu vou dizer, em 5 meses nós tivemos decisão favorável em São Paulo. Tá? E nós estamos restituindo quase R$500 mil a mais pago por um fundo imobiliário que é nosso cliente, que faz transações de valores elevados, e nós, então, estamos pedindo de volta. Mas pedindo de volta, quando o fisco municipal ou o erário municipal devolve isso, ele devolve um título. E conforme o valor desse título, você vai ter que negociar, ou melhor, o adquirente vai ter que negociar no mercado. Então, esse título ele vem com valor de face. Quando você oferece esse título no mercado, os compradores vão comprar com deságio, obviamente. Suponhamos que esse deságio seja de 40%. Você terá um valor, um direito, deduzido de 40%, ou seja, 60% do valor corrigido do ITBI que você pagou. Mas 60% do valor corrigido do ITBI, obviamente, é melhor do que nada. Então, se você tiver 60% restituído daquilo que você pagou, corrigido na época, desde a época que você entrou com a ação até o momento em que você conseguiu a restituição, conseguiu o título na mão,
é melhor do que nada. Então, isso é uma indicação que eu faço para vocês, porque eu já fiz uma apresentação no interior sobre esse tema, para o Cresce no interior, e uma das pessoas presentes, que era advogado, ele justamente questionou isso. Bom, mas eu vou receber um título, e aí o que eu faço com esse título? Então, a resposta está aqui. Outro ponto que também, nas minhas apresentações, já me foi questionado, vocês me dão licença um minutinho para eu tomar água. Que já me foi questionado, é assim, você está falando isso, mas você é advogado, e nós não somos advogados. Então, eu tenho que dizer para vocês, tudo que vocês fizerem, eu sempre digo isso nas minhas palestras para vocês, tudo que vocês fizerem para o teu cliente que está além daquilo que normalmente caberia a vocês, isso é um pós-venda. Vocês estão fidelizando o teu corretor, tornando o teu corretor mais do que um cliente, um amigo de vocês. Eu falo isso porque eu tenho corretor de imóvel, corretora de imóvel, que eu já fiz várias transações de locação, de compra e venda com ela. Por quê? Porque eu adquiri confiança na pessoa. E é o que cabe a vocês. Então, e eu sempre acrescento a esse ponto o seguinte, as fintechs, ou construtechs, que é um termo que engloba um monte de empresas que, além de financiar, elas compram imóvel e reformam e vendem, ou compram o imóvel, compram o terreno, constrói e vende, elas estão no mercado oferecendo rapidez, agilidade no financiamento, tá? E na locação, vocês sabem, Quinto Andar está dominando o mercado, a Zap, imóveis, dominando o mercado. Então, eu sempre digo nessas apresentações que nenhuma dessas empresas vai conseguir fazer o que vocês, como seres humanos vestidos de carne e osso, conseguirão, que é dar um atendimento que vai além daquilo que o teu cliente precisa. Por exemplo, informar sobre TBI. Então, embora vocês não sejam advogados, vocês podem alertá-los de que existe essa possibilidade. Por quê? Porque eles vão procurar o advogado de confiança deles. E ficarão agradecidos a vocês. Ainda que não vão aos advogados, mas pelo menos você dá essa informação, você está dando algo que uma Construtech, qualquer empresa dessa de tecnologia não vai dar. Ela vai financiar a transação, vai facilitar a transação, mas não vai dar essas informações. Então, eu preciso deixar isso muito claro, porque vocês não precisam ser advogados para darem essas informações. Essas informações são, entre aspas, pós-venda. Tá? Na verdade, estará no curso da venda, mas é uma fidelização. Vocês estarão dando uma oportunidade para o cliente de vocês fazerem algo em benefício deles. E como eu estou dizendo isso nessas apresentações, eu também entro na questão da constituição de holding para abrigar imóveis. Então, lá eu falo sobre pessoas físicas que têm imóveis, vários imóveis dentro do seu patrimônio, pagando um imposto de renda absurdo quando ele está na pessoa física, que pode reduzir para 6%, 27,5% o imposto de renda, no mínimo 15% quando ele vende, tem o ganho de capital, quando ele vende o imóvel. E dentro de uma empresa, ele vai pagar entre 6% e 10% de imposto, todos os impostos. Então, vocês entrem também pesquisando esse material, seja no meu site, seja no YouTube. Vocês vão ter... No meu site tem mais coisas, porque eu acrescentei outras informações. Mas vocês vão ter acesso a essas informações e também poderão informar os seus clientes. Bom, o que eu quero dizer mais é o seguinte: todos esses novos elementos, em conjunto, eles incentivam os negócios imobiliários, pois o dinheiro que o adquirente de imóvel tinha que reservar para o ITBI, mais taxas cartorárias, representando entre 57 mil e 71 mil, poderá ser agora gasto com o mobiliário do imóvel, ou até mesmo investido
investido, ou no mínimo, não aumentará o endividamento do comprador, que se fosse buscar financiamento a taxa de juros normais, ele pagaria algo entre 3% ao mês, ao invés de 7% a 7,3% ao ano. Entenderam? Eu quero dizer, se ele fosse financiar o ITBI, despesa cartorária, ele pagaria 3% ao mês. Confronte isso com 7% a 7,3% ao ano, quando ele inclui essas despesas, 57 mil a 71 mil, dentro do financiamento imobiliário. Para se ter uma ideia da dimensão dessa economia para os adquirentes de imóveis, utilizando os números anualizados projetados pela Caixa, eu cheguei a 5 bilhões, que representam as aquisições de imóveis no montante de 100 bilhões que a Caixa previu para o mercado para este ano. Então, os adquirentes, eles têm uma economia potencial, claro que eles vão pagar isso no financiamento, mas isso a condições melhores. Eles terão uma economia potencial de 5 bilhões de reais em 2020. De modo que, a nosso ver, o financiamento de ITBI, juntamente com o financiamento das custas cartorárias, deverá efetivamente contribuir para facilitar, e mais que isto, incrementar os negócios imobiliários. Ao menos, claro, é o que se espera. E eu quero, claro, deixar algo que é óbvio. Ninguém vai adquirir imóvel só porque a Caixa está financiando as custas cartorárias imóveis. Claro, mas é um estímulo para que a compra se concretize por essa modalidade de financiamento. Chamamos a atenção, meus amigos corretores de imóveis, para o fato de que essa nova realidade, ao menos por hora, está restrita às operações de financiamento conduzidas pela Caixa e também, como eu falei lá inicialmente, pela Credit Home. E o melhor é que o cenário do mercado imobiliário para 2021 é bastante promissor, segundo todas as projeções internas do mercado brasileiro e também projeção do próprio FMI. Então, meus amigos, com esse esclarecimento, como eu disse, eu ia tratar desse tema com base no material disponível que eu encontrei da Caixa, enfim, outros materiais. É óbvio que eu trabalhei esse material, criei uma tabela que eu mencionei para vocês, que estará disponível para todos, e eu espero, com isso, meus caros amigos, e eu os chamo de amigos, porque eu venho tratando desses assuntos com vocês já há pelo menos 2 anos, já estive no interior, já estive aqui na capital, enfim, essa já deve ser a 5ª ou 6ª vez que eu estou em contato com vocês, e eu espero que tenha sido útil, e no que eu puder ajudá-los, esclarecer qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade para me procurar pelo meu e-mail, as dúvidas, e, obviamente, depois de e-mail, conforme seja o caso, por telefone também, mas eu acho que, por hora, o e-mail é um canal legal para vocês me procurarem, claro, se eu puder esclarecer, se eu puder ajudá-los. Tá? Porque como a Cristiane inicialmente falou, eu sou advogado, tenho um escritório há 30 anos, minha área é bastante contratos e direito tributário, imobiliário também, mas é óbvio que a gente não sabe tudo, né? Então, o que vocês colocaram aqui de dúvida agora, no que eu souber, eu vou responder, e no que eu não souber, eu vou pedir que vocês, então, encaminhem para o meu e-mail, tá bom? Então, eu tenho aqui... Posso começar a esclarecer, Cris? Ou você vai falar alguma coisa? Eu vou fazer as perguntas, Adonilson. Obrigada pelas informações da live. Chegaram uma série de perguntas aqui. Eu vou começar com a Carol Santos, via TV Cresce, e ela está perguntando o seguinte: comprei um imóvel 1 ano atrás e não me comunicaram que teria desconto no ITBI, sendo meu primeiro imóvel financiado. Posso recorrer e pedir esse desconto agora? Essa é a dúvida dela, Adonilson. Olha, Carol... Carol Santos, isso. Carol, o ITBI, de um modo geral, ele é sempre devido, né? Você está perguntando se pode recorrer e pedir o ITBI de volta, né? Precisa ver, bom, eu não sei de onde você está falando, com o município, porque ITBI é um tributo municipal. Então, em cada caso, vai precisar ser analisada a legislação do município correspondente. E mais ainda, existe um desconto
para uma facilitação para imóvel de programas populares, que eu não sei se é o teu caso. Se não for nada disso, você não tem como pedir de volta o ITBI, exceto se, como eu disse, foi cobrado valor venal de referência, e se faz um ano e for em São Paulo, certamente foi cobrado, aí sim você poderá pedir de volta. São 5 anos para pedir de volta, Carol. Você poderá pedir de volta o ITBI e poderá também discutir a alíquota, que no caso de São Paulo é 3%, a máxima é 2%. Então, vê que a minha resposta está condicionada a alguns elementos, que eu não disponho de informação. Mas, como eu disse, se você pagou ITBI, era devido, o ITBI você pagou pelo valor venal de referência, que em São Paulo é o caso, e vários municípios do interior também. Eu sei que em Itu, algumas cidades aqui do lado de São Paulo também cobram valor venal de referência, você poderá sim pedir de volta. Agora, precisa saber, Carol, e eu preciso esclarecer isso para você, se o valor vai valer a pena para pedir de volta um advogado. Você vai conseguir um advogado para pedir de volta, porque dependendo do valor a ser restituído, os advogados não vão ter interesse. Tá? Essa é uma das razões pelas quais eu constituí a Acresce, que não tem nada a ver com Cresce. Por favor, não confunda. É parecido. A Cresce começou com Cresce. E a Cresce é uma associação, Carol, você vai entrar no meu site, você vai ver, que justamente a gente trabalha em massa, ou seja, em volume. Então, como muitos advogados não se interessam por IPTU ou por ITBI em valores pequenos, se você, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se é o teu caso, você adquiriu um imóvel novo, um prédio residencial, e tem uma série de vizinhos teus que estão na mesma situação. Então, se o ITBI, numa ação tua, isoladamente não vale a pena, talvez no conjunto do teu prédio, o prédio se associando à Acresce, aí vale a pena, faça sentido. Então, é tudo para você analisar. Você entra no nosso site, vê o que é a Acresce, e você vê se vale a pena. É claro. Adonilson, eu recebi informação aqui, a Carol, ela mora em São Paulo. Então, se mora em São Paulo, de saída eu já sei que foi cobrado o VVR. Tá? Então, a resposta é sim, você pode discutir isso em juízo, Carol. Tá bom? Adonilson, chegou mais... Opa, desculpa. Chegou mais uma pergunta aqui. Matheus Val, acho que é isso o nome dele. TV Cresce. É obrigação do cartório informar a possibilidade de financiamento ou desconto para o primeiro imóvel? Olha, Matheus, dentro desse programa que a Caixa criou, obviamente, isso só vale para financiamento pela Caixa. Então, quando você estiver cuidando de toda a documentação, todo o processo de financiamento, a própria Caixa vai te informar sobre isso. Então, porque é interesse dela, porque ela também estará recebendo juros pelo financiamento. Então, não é obrigação do cartório, mas a Caixa, ou então aquela empresa que eu mencionei de fintech, que é a Credit Home, tá? Eles vão te informar sobre esse financiamento dessas taxas. Tá bom? Taxa cartorária, no caso da Credit Home, e não o ITBI, tá? Sim. Donilson, a gente está acabando o nosso tempo aqui, vai dar tempo de fazer só mais uma pergunta, tá? Eu peço a todos os internautas que passem as respectivas dúvidas no seu e-mail, né? Assim você pode auxiliá-los a esclarecer as dúvidas. Do Tarcísio Kennedy, via YouTube. Essa proposta de financiamento de ITBI para clientes que já atinge 30% do comprometimento de renda familiar, na sua aprovação, como a Caixa vai liberar essa opção? Então, por isso que eu disse que esse financiamento, tem o limite de 1,5 milhão, tem o limite de 4% ou 5% das taxas financiáveis. Quando eu digo taxa, estou falando IPTU, ITBI e cartório, mas também, claro, vai ser analisada a condição do tomador do empréstimo, né? O quanto ele pode se comprometer. Então, dentro do 30%, estará incluso
esses financiamentos que eu estou mencionando, cartório e TBI. Tá bom, Tarcísio? Adonilson, obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no nosso ciclo de lives. Eu queria também lembrar a todos que sigam as nossas redes sociais. Nós estamos com o Instagram, Crescisp Oficial, tá, gente? Sigam o nosso Instagram. E também lembrar a todos que hoje, às 18 horas, o Heitor Kilze vai falar sobre imóveis na moda pós-pandemia. Gente, obrigada a todos pela participação. Adonilson, novamente, muito obrigada. E aguardo vocês nas nossas próximas lives. Obrigada, Donilson. Muito obrigado a todos. Prazer em estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada.